Olá, nessa aula eu vou apresentar para vocês a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Me acompanha. Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Hidrocarbonetos são compostos constituídos exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos estão divididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e compostos aromáticos. Segundo a nomenclatura da IUPAC, o nome de um composto é dividido em três partes: prefixo, desinência e sufixo. O prefixo representa o número de átomos de carbonos. A desinência representa a saturação do composto. E o sufixo determina a função do composto. Alcanos são hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta. Possuem fórmula geral CnH2n+2. A sua nomenclatura, então, segue a seguinte regra: prefixo mais ANO, ano, de alcano, prefixo número de átomos de carbono, saturação do composto é desinência AN e o sufixo para todos os hidrocarbonetos vai ser a letra O. Exemplos de alcanos: metano é o CH4, etano, 2 átomos de carbono, prefixo et, propano, 3 átomos de carbono, prefixo prop. Butano, 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but. Pentano, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. Hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, prefixo ex. Heptano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Para 7 carbonos, o prefixo é hept. Esses são, então, os alcanos. Exemplos: 1, 2, 3 carbonos, prefixo prop. Esta é a fórmula do propano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Esse é o heptano. Hept de 7 carbonos, AN de ligações simples e O porque é um hidrocarboneto. Alcenos são hidrocarbonetos insaturados, contêm uma dupla ligação de cadeia aberta. Possuem fórmula geral CnH2n. A sua nomenclatura será prefixo mais eno. Observação: existe a necessidade de numerar a posição da dupla ligação. Prefixo mais desinência e sufixo. A desinência é o EN e a função química é um hidrocarboneto, termina com a letra O. Exemplos: eteno, 2 carbonos, et. Propeno, 1, 2, 3 carbonos, prop. Podemos ver, então, que no buteno nós temos que numerar a posição da dupla. Este aqui seria o 1-buteno, porque a dupla está na posição 1. But, porque nós temos 4 carbonos. A fórmula de baixo seria o 2-buteno, porque a dupla está na posição 2. 1, 2, 3, 4. Posição da dupla: 1, 2, 3. Posição 2, 2-buteno. Embaixo nós temos os pentenos. Esse é o 1-penteno, porque na posição 1 nós temos a dupla. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. En, que é uma dupla, na posição 1. Composto de baixo. Na posição 2 nós temos a dupla. Então esse seria o 2-penteno. Embaixo nós temos na posição 1 a dupla, então esse com 6 carbonos. Então esse seria o 1-hexeno. Embaixo nós temos na posição 2, 2-hexeno. E embaixo nós temos na posição 3. Então esse seria o 3-hexeno.
Exemplos de alcenos. Bom, dois compostos. Essa representa uma ligação dupla. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. X. Na posição 1, a dupla. Então, esse seria o 1 hexeno. Embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. A dupla está mais para o lado da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. A dupla na posição 1, 2, 3. Então, esse é o 3-octeno. Qual o nome do alceno com 10 carbonos com insaturação na primeira posição? Um desenho para ajudar. Então, nós vemos que o composto tem 10 carbonos, o prefixo é dec. Então, esse seria o 1-deceno. Alcinos são hidrocarbonetos insaturados, contêm uma tripla ligação de cadeia aberta. A fórmula geral é CnH2n-2. Agora, a nomenclatura vai ser prefixo mais ino, porque nós temos uma tripla ligação. Prefixo mais IN mais O. Exemplos. Etino, 2 carbonos. Prefixo et. Propino, 3 carbonos. Prefixo prop. E agora a gente tem que numerar, porque existem diferentes posições na cadeia. Então, existe o 1-butino e o 2-butino, com 4 átomos de carbono. Na posição 1, a tripla ligação, 1-butino. Na posição 2, 2-butino. Com 5 carbonos agora. Na posição 1, 1-pentino. Na posição 2, 2-pentino. Com 3 carbonos. Na posição, agora com 6 carbonos. Na posição 1, 1-hexeno. Na posição 2, 2-hexeno. Na posição 3, 3-hexeno. Exercícios. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui está a tripla ligação, na posição 1. Então, esse é o 1-pentino. 1, 2, 3, 4, 5. 1-pentino. A dupla, agora na posição 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na posição 2. 1, 2. 2-heptino. Tripla, mais próximo do lado direito. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. A posição da tripla ligação. 1, 2, 3. Então, esse é o 3-nonino. 9, non, IN, ligação tripla, e O de hidrocarboneto. 3-nonino. Alcadienos são hidrocarbonetos insaturados, contêm agora 2 duplas ligações de cadeia aberta. Fórmula geral CnH2n-2. A nomenclatura prefixo mais adieno. Alcadieno de 2 é N dupla, 2 duplas. Prefixo mais adien mais O. Exemplos. 1, 2 propadieno. 1, 2, posição 1, posição 2, butadieno. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 3 butadieno. Posição 1, 2, 3. Posição 1, 3. Butadieno de 4 carbonos. 1, 2 pentadieno. 1, 3 pentadieno. 2, 3 pentadieno. Exemplos de alcadienos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos novamente. Posição das duplas. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2, 6. Nonadieno. Non de 9. Adien de 2 duplas e O, porque é um hidrocarboneto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos dessa vez. A posição da dupla na posição 1, 2, 3. 1 e 3. 1, 3 hexadieno. Hex de 6 carbonos. Dien de 2 duplas e O de hidrocarboneto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. A dupla está aqui, uma dupla, e a outra dupla aqui. Posição 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. 2, 5. Decadieno. Dec de 10 carbonos. Ciclanos. São hidrocarbonetos saturados de cadeia fechada. Possuem fórmula geral CnH2n. Então, ciclo aparece na frente do nome do composto para diferenciar dos compostos de cadeia aberta. Então, nós temos o ciclopentano, 5 carbonos, pente, ANO, desinência e função. Aqui nós temos 6 carbonos agora numa cadeia fechada. Então, ciclo na frente, X de 6 carbonos, ANO. Então, esse é o ciclo hexano. O químico não fala da vida do fulano nem do beltrano. Fala no máximo do ciclano. Ciclanos, exemplos. 4 carbonos. Ciclo butano. But, prefixo para 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ciclo heptano. 7 carbonos. Prefixo hept. Ciclenos são hidrocarbonetos insaturados, contêm uma dupla ligação de cadeia fechada. Ciclenos começa com ciclo, prefixo número de carbonos, desinência e função, NO. 6 carbonos, uma cadeia fechada com uma dupla. Ciclo hexeno, hexa de 6 carbonos. 9 carbonos numa cadeia fechada e uma dupla ligação. Ciclo noneno, non de 9 carbonos. Ciclenos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos com uma dupla ligação. Prefixo para 5, pente. Então esse é o ciclo penteno. 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos e uma dupla. Então esse é o ciclo octeno. Compostos aromáticos são compostos insaturados, duplas alternadas, de cadeia fechada, que possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático com 6 átomos de carbono. Caso especial com 2 aromáticos que não seguem a nomenclatura, pois possuem nomes próprios. Então, alguns exemplos de compostos aromáticos. Benzeno, 1 anel aromático. Naftaleno, 2 anéis aromáticos. Antraceno, 3 anéis aromáticos. E fenantreno, também 3 anéis aromáticos, só que em posição diferente do antraceno. Qual a diferença entre o martelo e a tesoura? Agora nós sabemos a nomenclatura de alcanos e alcinos. O martelo é propino. A tesoura é propano. Então, esta foi a aula da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. A seguir, estudaremos as ramificações e, após, a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tchau, tchau.